Como é que de repente surgiu essa ideia, você, realtor, e focar nessa parte luxury? Tá. Você não era realtor, né, Mariana? Conta um pouquinho. Então, eu não era, né? Então, é até interessante que eu sempre falo que o real estate, eu acho que ninguém escolhe, né? Ah, eu vou ser corretora. Eu acho que acaba, por assim, de uma maneira ou de outra, tá no destino, a gente acaba. Então, sempre todo mundo, quando você conversa com algum corretor, era alguma coisa, trabalhava em alguma outra indústria e acabou virando corretor. Então, eu trabalhei 15 anos no mercado financeiro, primeiro. Então, eu venho disso. Eu trabalhei na área de private banking, primeiro, e depois na parte de... Eu era sales trader na mesa de operações para renda fixa. Nossa. Exato. Então era assim, o dia inteiro na frente de um Bloomberg, números, não podia tirar nem o bumbum da cadeira. Exato. Era totalmente outra rotina. E aí eu queria engravidar. E era uma loucura, muito estresse. Eu falei, se eu ficar aqui, meu filho vai nascer louco, né? Assim, eu vou conseguir engravidar, né? Mercado financeiro é fácil. Máximo, ele vai nascer elétricozinho, né? Exatamente. Com algum problema, o menino vai nascer. Então, eu resolvi, achando que a parte de imobiliária era bem mais tranquila. Não sabia eu. Tirei minha licença e comecei a fazer. Só que eu não gostei. Porque eu ia toda preparadinha, fazia toda planilhas, preço pelo pé quadrado, e lidando com gente de luxo. Como que você fala para uma pessoa que, ao invés de comprar uma casa de 3 milhões, comprar essa de 2.500, porque o preço pelo pé quadrado era melhor? Quando você tem dinheiro assim, você vai pela casa que você quer, que você gosta. Claro, não faz tanta diferença. Exatamente. Não é? Então, eu comecei assim, falei, não é para mim. Não gostei, não tinha entendido. E eu acho que me faltava muito, eu era muito racional, muito números, e me faltava a parte mais humana, mais de vendas humana. E aí, voltei para o mercado financeiro. Estou trabalhando tudo, e a empresa que eu estava trabalhando era uma corretora colombiana, uma das maiores. Quebrou de um dia para o outro. Assim, estamos aqui trabalhando, de repente, ninguém, amanhã acabou, ninguém vem, acabou o escritório, acabou tudo. Então, eu não tive coragem de voltar a fazer a mesma coisa, né? De voltar para o Brasil. Meus clientes eram do Brasil, eram hedge funds, fundos. Aí, se eu te perguntar, esse trabalho seu era no Brasil? A grande maioria tinha fundos na Colômbia e fundos no Brasil. Certo. Então, eu tinha acabado de ir para o Brasil e abrir para abrir uma conta de um fundo demora muito. Tem toda aquela know your client, toda aquela, compliance, tudo. Então, assim, demorou 3 meses para abrir cada conta. E, de repente, quando eu ia começar a operar, a empresa quebrou. Você imagina eu falar, olha, Gabriel, lembra que eu estava aqui semana passada te falando que essa empresa era a número 1 da Colômbia? Ela quebrou. Mas agora essa é boa. Tô fizeram uma outra, acredita em mim novamente. Não é? Desculpa, cara. Eu não tinha energia. Aí eu falei, não, eu não aguento mais, não posso mais ficar nesse mercado, vou mudar de indústria. E fui fazer uma entrevista na MAC de cosméticos. Chego lá para a área de marketing. Quando eu chego lá na entrevista, eles falam, não, você é overqualified. Falei, como que eu posso ser overqualified se eu não sei nada de marketing? Zero marketing. Não, a gente vai te contratar, vai chegar o setor de, sei lá, financeiro, vai roubar. Não dá. Eu voltei para casa acabada, assim. Eu falei, não, como que você muda? Isso é até interessante, porque é muito difícil mudar de profissão, de carreira. E a gente fica assim... Depois de quantos anos? 15 anos. Nossa, então, assim, 15 anos fazendo a mesma coisa. E, de repente, você vai para assim, básico. Era, assim, nível 1, assistente de marketing. E você não consegue pegar aquela vaga. Eu falei, acabou, né? O que eu faço? Fiquei acabada. Mas a história do overqualified... É interessante, porque dá uma tristeza mesmo. Sim. Você vai falar, cara, eu não posso fazer isso, mas se você pensar pro lado da empresa também, o medo, você sabe qual é. Não vai ficar aqui, eu vou investir nessa pessoa que vai pular daqui. A gente tá gastando tempo de contratar, porque a gente vai ter que contratar outra. Exatamente. Então, é muito complicado. Mas às vezes, assim, sabe, que a pessoa tá querendo, eu quero de verdade, eu não tô brincando. Não, e o salário era, eu até falo, era 35 mil ano. Eu já tava acostumada a ganhar muito mais. Eu falei assim, eu fico, tá ótimo. Era um pedágio pra recomeçar em outra área. Claro. Então eu fiquei foi um baque, assim, eu falo hoje dando risada, mas foi difícil, porque, né, desempregada pela primeira vez na vida e sem horizonte. E eu não queria voltar pro mercado financeiro. Eu não tava com energia, né? Depois como foi. Então, aí um amigo meu que já trabalhava no mercado de real estate falou, vem trabalhar comigo. Aí eu falei, mas eu não tenho, assim, experiência, não tenho cliente, não tenho nada. Ele falou, vem. Aí eu fui pro Brasil, era uma Páscoa. Aí eu vendi 5 apartamentos.
Assim, Jura? Tipo, Lili, você quer... Peraí, só um minutinho. Gabriel, você quer levar um? Tá. outra promoção. Acho que Era igual banana na É feira. por causa dos seus contatos no mercado financeiro, você conhecia já muita Eu gente? acho que é eu isso? tive um pouco de... Eu não gosto de usar essa palavra, em sorte, mas assim, eu estava no lugar certo, no Na momento hora certo. certa. Foi bem quando, em 2012, os brasileiros estavam tirando dinheiro, estavam investindo em massa, sim. em Miami. Sim. Aí eu acho que foi assim, foi amigos do amigos, um indicando pro outro. Então, nessa viagem, aí eu vim, né, no avião, fazendo a matemática. Eu falei, caramba, tô ganhando mais dinheiro do que no mercado financeiro. Aham. E você sabe que gente do mercado financeiro é narizinho empinado. Você Tudinho, acha né? que é o melhor, que ganha mais que todo mundo. É. Sim ou não? Eu Só, posso só falar perde coisa pra brain surgeon. Que ele acha que é o esses mais. caras, eles... Não, porque eu sempre falo assim, por exemplo, meus pais são médicos, minha esposa também, né? Ah, então eu tá. falo isso brincando com propriedade. Exato. Que o cirurgião cardíaco, ele pensa que é Deus. Neuro. O neurocirurgião, ele tem certeza que é. Ai, Jesus, querido. É meio assim a brincadeira, né? Então, Bom, mas a gente depende dos dois, né? Mas E aí eu fiz a matemática e falei, não, vou agora me profissionalizar nisso, porque esse negócio, essa brincadeira tá dando certo, né? Isso, gente. Sem comportamento assim? Bum, bum, bum. Aí eu me profissionalizei, comecei a contratei uma assistente, montei meu website na época, era tudo, né? Era a época do website. E fui crescendo. Já fui a Rookie of the Year no primeiro ano. Mas era assim, punha meu filho era pequeno no carro e dirigia. Mostrava apartamento com ele. Não é fácil. Então eu acho que foi ele que vendeu. foi mais ou menos... Era meu filho que vendia tudo. Eu acho que foi o bebê que vendeu. Mas sabe o que você tá falando agora? Tá engraçado, porque eu cheguei aqui em 2013. Comecei em 2013, que foi um pouquinho depois que você começou. E eu lembro que era bem assim mesmo, corretor. Era isso, voltava no carro e vai pra lá e roda pra caramba o website, tem que fazer o website. Era a onda bem do isso website, mesmo. eu acho, disso, né? Que legal. Então, assim, Bons não momentos. foi... Não é fácil, não é de um dia pro outro, como você tava falando ali, que assim, de repente, como você tá no, né? E não era luxo. Quando eu comecei também, eu falo sempre para as minhas meninas, é assim, eu fiz aluguel de $900 por mês. Assim, eu fui em lugares que eu falava assim, eu falava pra uma amiga, olha, eu vou estar em tal lugar, já deixava o telefone pronto pra apertar um botão, se eu desaparecer mais de uma hora, você vai nesse lugar. Porque tem que tomar um cuidado, né? E, então, assim, não é de um dia pro outro, mas é bom que você vai pegando experiência. Porque ninguém vai. Imagina fazer uma entrevista agora para uma casa de 30 milhões. Qual é a sua primeira pergunta? Mariana, quantas casas de 30 milhões você já vendeu? Aí você fala, não, nenhuma. Ninguém vai te dar. Você tem que ter. Então, assim, faz parte do processo. Começar com os aluguezinhos e vai crescendo, claro. vai Legal demais. conhecendo as pessoas. Então, assim, você vai adquirindo essa confiança em você também. E o networking que vai crescendo.